Ilíada, Homero, Introdução. A questão homérica. Surgidas nos primórdios da literatura europeia, a Ilíada e a Odisseia ainda conservam todo o seu frescor primitivo, como se os milênios, muito longe de ofuscar-lhes o brilho, só contribuíssem para exaltar-lhes a beleza intrínseca. Encheria bibliotecas o que se tem escrito sobre esses poemas tão justamente famosos, que, por sua maneira decisiva, exerceram influência nas grandes literaturas que se formaram sobre o estímulo benéfico do pensamento grego. Sobre o valor da poesia e de sua importância social, ninguém falou melhor do que o próprio Homero, quando insistentemente promete a seus heróis a imortalidade que lhes assegurava a arte divina. Tão grande é a consciência de seu valor, ou, digamos, de sua missão, que chega a declarar que só aconteceram tantas calamidades, a guerra de Troia, o entrechoque de 2 continentes, a morte de tantos heróis, para que ele as fixasse em seus versos imorredouros. É o que também Helena declara, com os olhos na posteridade, com relação ao seu destino e ao de Paris. Causa mais próxima das calamidades que afligiam Troia. Triste destino Zeus grande nos deu, para que nos celebrem nas gerações porvindouras, os cantos excelsos dos vates. Triste destino Zeus grande nos deu, para que nos celebrem nas gerações porvindouras os cantos excelsos dos vates. Mas, de início, cumpre-me declarar que não me proponho a fazer um estudo sobre a poesia de Homero, rastreando-lhe as características, Mas de início, cumpre-me declarar que não me proponho a fazer um estudo sobre a poesia de Homero, rastreando-lhe as características, nem a chamar a atenção dos leitores para as passagens conhecidas, que, pelo menos como trechos de ouro das seletas, opulentam nosso próprio patrimônio, opulentam o nosso patrimônio cultural. Meu intuito é mais modesto, podendo mesmo, a um juízo superficial, parecer demolidor. Porque, muito longe de entoar-los a beleza imperecível da Ilíada e da Odisseia, pretendo demonstrar que essas duas epopeias não fogem às vicissitudes das produções congêneres e que são muito condicionadas, demasiadamente humanas. Quero dizer com isso que, em vez de convidar os leitores para nos extasiarmos diante das belezas desses monumentos literários, que há 3 milênios adquiriram a fama de modelos inigualáveis de poesia, disponho-me a estudá-los sobre um prisma diferente. Vou apreciar a formação da Ilíada e da Odisseia à luz da denominada questão homérica.
a célebre questão que há 1 século e meio domina soberana o campo da filosofia clássica. E, a meu ver, a melhor maneira de considerarmos esse assunto não deverá consistir na enumeração das várias teorias que têm surgido para explicar a formação de 2 poemas, mas o processo parcial e apaixonado dos próprios militantes do memorável pleito. Quero dizer que pretendo tomar posição no debate, para filiar-me à corrente que, ao meu ver, está com a verdade, e apresentar uma tentativa de explicação da Gênese, da Ilíada e da Odisseia. A afirmativa de que esta explicação não passa de uma tentativa equivale? Não devia ter uma vírgula aqui. A afirmativa de que esta explicação não passa de uma tentativa equivale à confissão de que estamos longe de um acordo, tanto no tema principal como em muitas questões subsidiárias. Depois de 1 século e meio de estudos, qual mais profundo e interessante, os combatentes ainda defendem com igual ardor os seus redutos primitivos, não se dobrando os unitários, isto é, os partidários da unidade intransigente dos poemas. Aos argumentos dos analíticos, que se esforçam em achar um critério estilístico que não permita distinguir na trama complexa desses poemas os elementos heterogêneos que convergiram para a estruturação de sua unidade. Não se sobrando unitários, são partidários da unidade intransigente dos poemas. Aos argumentos dos analíticos, que se esforçam para achar um critério estilístico que nos permita distinguir na trama complexa desses poemas os elementos heterogêneos que convergiram para a estruturação de sua unidade. Parecerão, talvez, paradoxais as conclusões a seguir, uma vez que pretendo defender a unidade da concepção da Ilíada e da pluralidade da Odisseia. Mas eu espero que seja possível apresentar as razões de semelhante atitude, que se origina de reflexões amadurecidas, já no decurso do trabalho da tradução dos 2 poemas, já no estudo especializado neste setor da filosofia clássica. Sobre os pontos fundamentais da questão homérica, estão divididos os 2 grupos, os dos unitários e os dos analistas, não aceitando seus componentes. Insuladamente considerados as conclusões do lado oposto, no que respeita à gênese dos poemas. Para os unitários intransigentes, Carrote, Drerup, o gigantesco é Drerup, porra, esse nome alemão, a frase expressiva de Vara, que grande merecimento desse investigador, e mais recentemente Renata von Richthofen, em seu livro Patroclus, Basileia, 1943, a verdadeira joia de estilo e erudição. Para os componentes deste grupo, dizia, a Ilíada e a Odisseia são composições de um único autor, tendo chegado até nós, essencialmente, o texto desses poemas tal como brotou da mente privilegiada do poeta. Se há discrepância entre alguns, refere-se a questões secundárias,
Dois pontos. Época em que teria vivido Homero, e uma ou outra concessão quanto a interpolações tardias. Para os analistas avançados, Willard Motze, Mollendorff, Eric Betty, Eduard Waltz, para só mencionar os de maior renome. É apenas aparente a unidade dos dois poemas, que se formaram pela união mal ajeitada de composições menores de fácil identificação. Tá. Tem dois grupos, unitário e analista. Sendo opostos entre si. E tem esses fudidos aí. Sobre o problema da formação da Odisseia, já me externei em 1941, em 3 palestras dirigidas a um auditório composto quase exclusivamente de médicos, no anfiteatro da clínica obstétrica do professor Hal Brickett. Não foram publicados, mas a ocorrência constou de ata especial. Foda-se. Com relação ao problema da Ilíada, de sua gênese, em fevereiro de 1944 fiz 2 palestras à Sociedade Filosófica de São Paulo. Então sobre a presidência do professor Antoniel Mota. Mas as considerações aqui têm por base uma conferência realizada em novembro de 1950, na Biblioteca Municipal, na mesma cidade, e que 3 anos depois foi publicada, sem essa indicação, na revista cultural Anhembi. Com relação à Ilíada, foi decidida em meu espírito a influência dos trabalhos de Ernest Howard e de Pestalozzi, adiante citados, que vieram dar unidade às visões parciais a que eu já tinha chegado, conduzindo-me rapidamente a uma solução que se me afigura definitiva, puta merda, e que tem ainda o mérito de fazer inteira justiça à tese dos defensores da unidade do poema. Sobre a formação da Odisseia, só serviu para consolidar ainda mais a tese defendida nesse estudo, a leitura do grande livro de Merkimbar, o Tensu Shugen Zu Odisseia, a coincidência das conclusões que desce até a coincidência das conclusões que desce até particularidades pode ser invocada como argumento a favor da veracidade da doutrina defendida. Por último, observarei que não foram tomados em consideração no presente estudo sobre a Ilíada os recentes trabalhos de Carcrides e de von der Rohe, porque de publicação ou de aquisição tardia já tem umas viadas. Para entrarmos logo no assunto, amém, declaro-me de início partidário dos corizontes. Para entrarmos logo no assunto, declaro-me de início partidário dos corizontes, daqueles que, desde a antiguidade, eram assim denominados por atribuírem autoria diferente à Ilíada e à Odisseia. Por ordem cronológica, quando do aparecimento dos 2 poemas como dos acontecimentos que comemoram, eu deveria estudar em primeiro lugar a Ilíada. Mas para mantermos fiéis ao
propósito inicial de falar mal de Homero, vou inverter essa ordem e começar pela Odisseia, cuja análise sob alguns aspectos é mais atraente e de mais fácil compreensão. Deste modo, podemos mudar de atitude na segunda parte, para nos reabilitarmos, ou melhor, para reabilitarmos o poeta. Posto isso, apresentarei minha primeira proposição apodítica, que será demonstrada durante as presentes considerações. Tanto a Ilíada como a Odisseia representam a fase última do movimento épico da Grécia, firmando-se ambos os poemas em copioso material pré-existente, isto é, em poemas de proporções menores, em sagas, lendas, mitos, de origem variada, que iam sendo incorporados a conjuntos cada vez mais complexos. Mas no caso da Ilíada, um grande poeta, que poderá ser o tão discutido Mas no caso da Ilíada, um grande poeta, que poderá ser tão discutido Homero... Não, Homero. Pô, eu tô doido? Tem acento nesse Homero, não? Não tem acento em Homero. Eu tô doido. Poderá ser tão discutido Homero histórico, conseguiu uma síntese admirável com esse material heterogêneo, a que imprimiu o cunho do seu grande gênio. Para a Odisseia, a nossa conclusão terá de ser um pouco desanimadora. O redator final do poema se revela inferior ao esplêndido material que lhe fora ter às mãos. Ainda no domínio das generalidades, direi que os dois poemas se distinguem também quanto ao gênero literário. A Ilíada é uma epopeia e a Odisseia é um romance. Isso é, a Ilíada vamos encontrar tradições militares das tribos tá grande. Das tribos do mundo helênico, em suas variadas etnias, com certa base histórica, ainda que transfigurada pelos mitos, ao passo que o tema da Odisseia é um tema universal, que ocorre na literatura de muitos povos e cuja ação se passa em toda a parte e ao mesmo tempo, em parte alguma, referência àquele filme, né? Isso explica o fato de serem tão fecundos os achados arqueológicos no que se refere à Ilíada. Ao passo que tem sido desesperadoramente negativas as escavações levadas a cabo nas duas ilhas, Tiaque e Leucas, que os entendidos identificam com a tradição ítica. E tanto a Odisseia é um romance de tema universal que o seu enredo pode ser apresentado sem que se faça menção ao herói, conforme demonstrou Wilamowitz. Repitamos a prova. Ao partir para a guerra, um famoso barão medieval chamou sua esposa e disse-lhe: "O inimigo é poderoso, a guerra promete ser longa, o resultado é incerto. Por isso, se eu perecer na luta, ou se, decorridos 20 anos, não tiver voltado, ficarás com liberdade de casar-se de novo, para entregares a casa ao nosso filho." Feitas essas recomendações, ele partiu. À medida
que os anos se passavam, vinham sendo traduzidas notícias pelos bardos que percorriam os castelos dos senhores e cantavam as variadas fases do pleito memorável. Até que, depois de 10 anos, chegou a hora em que ela se decidisse por novas núpcias. Sem esperança alguma do retorno do marido, premida pelas circunstâncias e até mesmo pela insistência do filho, que via os seus bens serem devorados pelos pretendentes, resignou-se a esposa a dar aquele passo doloroso, tendo apresentado um arco que pertencera ao marido. Declarou que se casaria com quem pudesse manejá-lo. Cara, a resistência da madeira e as demais condições da prova tornavam o pleito dificílimo. Nenhum dos pretendentes conseguiu dobrar o arco e, muito menos, completar a prova. Caralho. Muito foda, meu. O que foi feito com facilidade por um mendigo que ali aparecera dias antes e a quem ninguém prestara atenção, tendo-se patenteado depois que esse mendigo era justamente o famoso guerreiro que chegara disfarçado à sua casa para vir salvar a esposa na ocasião de maior perigo. É esse o tema da Odisseia, tema de natureza universal, que tanto podia ser imaginado tendo ocorrido na Grécia como no tempo das Cruzadas, ou até mesmo entre nós, na época das bandeiras. De Raposo Tavares, conta-se que ele, depois de percorrer o sertão por muitos anos, ao voltar para São Paulo, encontrava-se tão desfigurado que a própria família não o reconheceu. Se pensássemos em mitos, como os gregos, e sublimássemos o passado, com pequeno esforço de imaginação poderíamos concretizar ao redor do nome desse bandeirante mais uma variante da Odisseia. O nome Ulisses, ou Odisseu, foi apenas o nome feliz que congregou em torno de si as lendas de um povo de navegadores, de mistura com temas de origem francamente continental. Um povo de navegadores de mistura com temas de origem francamente continental. Porra, significa longas assim a lenda de um povo de navegadores, de mistura com temas de origem francamente continental. Tá, foda-se. É óbvio que as primeiras narrativas das aventuras desse herói, quero dizer, as primeiras Odisseias, foram de proporções modestas, não podendo abranger 12.000 versos, como a nossa Odisseia tradicional. Em vários séculos de tradição épica, muitas deviam ter sido as variantes dessas aventuras. E mais, pelo que nos é permitido concluir da literatura comparada, depois de cantadas as proezas do principal herói, passavam os vates à enumeração das de seu filho, como se verificou com os romances de cavalaria de Espanha e de Portugal, esgotadas as façanhas dos amadices e dos palmeirins. Vinham seus filhos, e até mesmo os netos, encher o ócio e a imaginação dos leitores, sempre interessados pelo relato de novas aventuras. Tá. Que a porra não late. Late.
Efésio Pladivati é uma pessoa profetiza, vidente ou poeta. Vati. Poesia. Sacerdote e profeta. Eram nos céus teus cantos uma prece. Vaticínio. Na terra um vaticínio. Aquele que anuncia. O mesmo fenômeno se verificou na epopeia grega. Depois das aventuras de Odisseu, vieram as de Telêmaco, sendo fácil demonstrar dentro da trama da Odisseia tradicional a existência de um poema independente, a telemaquia, de incorporação tardia. Chegou até nós a notícia ainda de uma telegonia atribuída a Euganon de Pérgamo. Peraí. Chegou até nós a notícia ainda de uma telegonia atribuída a Euganon de Pérgamo. Telégono, filho de Ulisses e Circe, depois de crescido, sai em busca de notícias do pai. Ao desembarcar em Ítaca, é atacado pelo próprio Ulisses, que julgou tratar-se de pirata. Ulisses é ferido e morre. Caralho. Esse tema da morte do pai pelo próprio filho, em duelo, sem se conhecerem, ocorre nas literaturas persa e germânica. Do antigo poema germânico, só nos restam... Do antigo poema germânico só nos restam fragmentos. O denominado fragmento da canção de Hildebrand, escrita em caracteres do século IX, na sobrecapa de um livro teológico da biblioteca do convento de Fulda, em que vem narrado o encontro de Hildebrand e de Radobrand. Essas referências visam apenas a confirmação do que foi dito acima, que o tema da Odisseia brota mais da fantasia dos poetas do que de fatos propriamente históricos. Qualquer leitor desapaixonado verificará que a Odisseia começa duas vezes. Embora o poeta anuncie no proêmio que tratará das aventuras de Ulisses e no concílio dos deuses com que se inicia o poema, constitua a preocupação máxima de Atena a sorte do herói detido em Ogygia. Ogygia. Pela ninfa Calipso. Caralho, peraí. Aí começa duas vezes, 2 pontos. Embora o poeta anuncie no proêmio que tratará das aventuras de Ulisses, e no concílio dos deuses com a que se inicia o poema, constitua a preocupação máxima de Atena a sorte do herói detido em Ogygia pela ninfa Calipso. Ao baixar do Olimpo, dirige-se a deusa a Ítaca para ocupar-se apenas com Telêmaco durante 4 longos cantos. Somente no segundo concílio, no início do canto 5, é que se indica a Odisseia propriamente dita. Quando Atena torna a queixar-se a Zeus da sorte de Ulisses,
Não, peraí, cara. Pô, é muita informação. Tá, o maninho tava lá, ele se fudeu porque a Calypso meteu o pau dele, ela foi lá, desceu, foi até a cidade. A Baixada Olímpia para ocupar-se apenas com Telêmaco durante 4 longos cantos. Somente no segundo concílio, no início do canto 5, é que se indica a Odisseia propriamente dita, quando Atena torna a queixar-se a Zeus da sorte de Ulisses, cujo palácio fora invadido pelos pretendentes. Na resposta de Zeus, nota-se um certo azedume diante das recriminações injustas, uma vez que Atena já obtivera, no concílio anterior, consentimento para proceder como bem entendesse. Resposta. Filha, por que tais palavras de encerro da boca soltaste? Não foste tu que, por própria deliberação, resolveste que se vingasse Odisseu deles todos ao vir de tornada? Percebe-se que o poeta está em dificuldade para iniciar a história, movimentando 2 vezes a sua máquina. É fácil verificar que a Telemaquia e a Odisseia, propriamente ditas, se passam em diferentes épocas do ano. Telêmaco navega durante a noite em Ítaca a Pilo para visitar. Telêmaco navega durante a noite, de Ítaca a Pilo, para visitar o velho Nestor, de quem esperava notícias do pai. De Pilo a Lacedemônia. De Pilo a Lacedemônia, faz a viagem por terra, a todo o correr do cavalo, em 2 dias, comparada em feras, em casa de Diócles. A viagem é descrita em versos estereotipados, que se repetem de volta. O dia inteiro galopam, eu julgo, incessantes, sacodem. E, quando o sol se deitou e as estradas a sombra cobria. Odisseia 3, blá blá. No entanto, a ação da Odisseia se passa em pleno inverno, havendo a indicação precisa de que a vingança de Ulisses é o morticínio dos pretendentes. Isto é. A indicação precisa de que a vingança de Ulisses, isto é, o morticínio dos pretendentes, se deu no dia dos festejos a Apolo, que corresponde a nosso 25 de dezembro. Há mais, né? De haver, né? Há mais coisas. Quando o porqueiro Quando o porqueiro é o meu o porqueiro é o meu se dispõe a contar ao falso mendigo a sua história, justifica-se com a declaração de que as noites eram muito compridas. Os pontos. Para dormir, sobra tempo. Depois de uma boa conversa, sono demais prejudica. Isso é verdade. E no dia seguinte, ao se dispor a levar o suposto mendigo para a cidade, convida-o a partirem logo, porque escurece cedo e, com a tarde, a temperatura cai. Nessa época do ano, Telêmaco não poderia viajar por terra a todo o correr do cavalo.
nem navegar à noite, como o fez para evitar a curiosidade dos pretendentes e a cilada que estes lhe prepararam à sua volta. Mas há mais. Vejamos agora o trecho do canto 4 e logo a seguir um do canto 15, para nos convencermos de que este é a sequência natural daquele, quando a primitiva telemaquia ainda não fora desmembrada para ser incorporada à Odisseia. Telêmaco se encontra na corte de Menelau, e este lhe dá notícias de Odisseu. Está com vida, detido na ilha de Calipso, sem meios de voltar para Ítaca. Soubera isso de Prometeu. São as notícias um tanto vagas, mas já permitiam alguma esperança de que o herói voltasse para restabelecer a ordem em casa. Como de praxe, Menelau oferece um bom presente ao hóspede, um cavalo de corrida. Telêmaco, como filho de tal pai, recusa o presente, sobre a alegação de que Ítaca era de solo pedregoso, impróprio para a criação de cavalos, propondo uma troca. Menelau louva a desenvoltura do rapaz e dispõe-se a substituir o mimo, oferecendo-se até a sair com Telêmaco pelas cidades da Hélade, a fim de angariar outros presentes. Nenhum dos senhores das redondezas se recusaria a homenagear o filho de tão grande herói. Nessa altura, chama a atenção dos leitores para esse traço característico do homem grego, o apelo aos objetos de valor. O próprio Ulisses confessa o Alcino na Esqueria. O próprio Ulisses confessa o Alcino. É Alcino. Confessa a Alcino na Esqueria, que seria muito mal recebido em casa se voltasse de mãos vazias. Mas estimado hei de ser e acolhido com mais reverência por quantos homens em Ítaca a minha chegada assistirem. Puta merda. Mais estimado hei de ser e acolhido com mais reverência por quantos homens em Ítaca a minha chegada assistirem. Eu vou ser mais estimado, ou ser mais estimado. E mais acolhido com mais reverência. Por quanto? Puta merda. Tu desligou essa merda. Ítaca a minha chegada assistirem. Tá. Mas ouçamos Menelau, nos dois trechos que constituíam uma única fala na primitiva redação do poema. Que és de bom sangue, meu caro, se vê pelo modo que falas. Outros presentes vou dar-te em lugar dos primeiros que posso. Espera, isso aqui ainda é a conversa? Ainda que posso. De quantas coisas preciosas em casa se encontram guardadas. Quero ofertar-te a mais bela e de mais extremada valia. Isso aqui é um texto normal. Dou-te uma taça de fino trabalho e de linhas bem feitas, toda de prata, com bordas, porém, de ouro puro batidas. Obra de Hefesto, presente de
Fédido, ousado guerreiro, rei dos Sidônios. No tempo em que estive em sua casa hospedado, quando da viagem de volta. Essa agora desejo ofertar-te. Mas, se pela Elade queres passar de retorno e por Argos, para que eu próprio te siga, farei preparar os cavalos. Pelas cidades dos homens iremos. Ninguém, é certeza, há de deixar-nos partir sem nos dar um bonito presente. Ou seja, trípode, ou seja, caldeira, construída de bronze, ou taça de ouro maciço, ou parelha de muitas robustas. Não precisarei perguntar aos leitores se os leitores notaram qualquer salto na passagem dos trechos. A sequência é perfeita, o que vem demonstrar que eles faziam parte de uma narrativa seguida, que, nesta altura, foi cortada com tesouro, ou de qualquer jeito, para que não me objetem que os gregos não conheciam esse instrumento. Tendo jogado o compilador entre ambas as partes, 10 cantos movimentados da Odisseia propriamente dita, ou melhor, das Odisseias em que baseava a sua compilação. Tá. Devemos esse achado a esse viado novo, talvez o maior helenista alemão de todos os tempos, e até mesmo, talvez porque sobre todos os aspectos do pensamento grego, escreveu uma obra fundamental. Sobre a questão América, escreveu 2, além de trabalhos de menor vulto, Sobre a questão América, escreveu 2, além de trabalhos de menor vulto. Homeriste Untersuchungen, publicado em 1884, em que estuda a Odisseia, e Die Alias on Homer, em 1916. Mais adiante voltaremos a tratar deste autor e de valor de suas investigações do domínio da questão América. Nesta exposição vou seguir mais de perto a orientação de seus discípulos, Eduardo Schwartz, que teve a ideia de designar por letras os autores dos poemas que podem ser isolados dentro da Odisseia. Desse modo, daremos o nome de T ao autor da Telemaquia, para designar pelas letras O e K os autores de 2 narrações primitivas de aventuras de Odisseu, compiladas pelo redator a quem devemos a Odisseia tradicional, e que receberá o nome de B. Essa letra vem, provavelmente, da palavra alemã Berbiter, compilador, Berbiter. Não sei. Não sei dar a razão à escolha das outras 2. Mas o que é fora de dúvida é que o processo facilita a exposição, permitindo-nos quase individualizar os respectivos autores, com 2 peculiaridades de estilo e suas idiosincrasias. A ideia pegou. Num trabalho relativamente recente, Die Odyssee, de 1943. Friedrich Fock, apesar de rejeitar a hipótese do redator e muitas outras afirmações de Schwartz, joga com a sua
tecnologia sem indicação de origem, por pressupor nos leitores o conhecimento de tais particularidades. E Eduardo Stilwell fala ainda em F e L, autores de fragmentos que não chegam a constituir poemas bem delimitados. Mas isso poderá compilar nossa exposição. Vou deixá-los de lado, para jogarmos apenas com os elementos apontados. Para a facilidade da exposição, apresento o seguinte esquema cujas vantagens se farão sentir. Dois pontos, trinácria, feácios, tésprotos, Itaca. Trinácria, Calipso, feácios e Itaca. Telemaquia. Voltando agora nossa atenção para o assunto da Odisseia propriamente dita. Vamos tomar como fio orientador o itinerário do herói. De certa parte em diante de suas peregrinações. Acompanhando-se sem preconceitos através do texto da Odisseia tradicional, encontrá-lo-emos de início, canto 5, na ilha de Ogygia, onde há 7 anos Calipso o retém. Depois de obtidos os meios de se pôr ao largo e de ver a sua jangada desfazer-se na tempestade suscitada por Posído e lançado na Isqueria, região dos Feácios, descendente dos deuses, onde em 4 cantos admiráveis ele relata as suas aventuras e as de seus companheiros no retorno de Troia, até a morte dos renascentes, com a destruição da última nau. Depois do sacrifício de 2 bois de rebanho sagrado de Hélio, que suscitou a tempestade em que todos perecerão, com exceção de Ulisses, então lançado à ilha de Calipso, tá? Esse filho da puta viajou. Puta que pariu. Posível, nossa mesqueria na região de verdade. Tá, foda-se. O episódio dos bois de Hélio deu-se na Trináquia, provavelmente a moderna Sicília. Da Isqueria, os feácios o levaram diretamente para Itaca, como cumpria a esse povo fabuloso, cuja missão principal consistia em repatriar os navegantes extraviados. Convém prestar atenção a esta pequena particularidade, que os feácios o levaram diretamente para Itaca. É o itinerário que vemos indicado na segunda linha do nosso quadro. Sim, Trináquia, Calipso, Feácios e Itaca, beleza. Portanto, vamos ver se é possível encontrar dentro da própria Odisseia elementos que nos permitam levantar itinerário diferente. Já vimos que o astucioso guerreiro chegou a Itaca disfarçado de mendigo, para poder estudar de perto a situação, tendo primeiro procurado informar-se junto ao porqueiro Eumeu, que o levou depois ao palácio ocupado pelos 108 pretendentes de Penélope.
Logo na primeira noite, Ulisses teve oportunidade de conversar com Penélope e de dar-lhe notícias do marido, que ele, o suposto mendigo, dizia ter hospedado em Creta. Quando de sua viagem para Troia, tá? Dizia ser hospedado em Creta quando de sua viagem para Troia. Diz-nos o poeta que sua fala era um misto de mentiras e de verdades. Mendacia multa dicens versimilia, para citarmos o tradutor latino. Ora, evidentemente fantasiosas eram as referências ao suposto mendigo, que se dizia natural de Creta, irmão de Idomeneu, e que teria viajado pelo longínquo Egito. Mas, por outro lado, tinham de ser verdadeiros os dados relativos ao próprio Ulisses, na terceira pessoa. Pera lá. Tá, entendi. Mas por outro lado, tinha que ser verdadeiros os dados relativos ao próprio Ulisses na terceira pessoa, sem o que o mendigo falharia no intento de convencer Penélope do retorno iminente do marido, sendo natural que em sua situação mencionasse o que se passara com ele mesmo nos últimos escalões de sua peregrinação. De Fidão, rei dos Tésprotos, tiveram notícias fidedignas de Odisseu, que já se achava de volta para casa, estando pronta, mesmo a nave que deveria conduzi-lo. Chegara a admirar os tesouros que Odisseu angariava por toda parte. Mas o herói resolvera ir primeiro a Dodona, para consultar o carvalho sagrado sobre a melhor maneira de aparecer em casa, às claras ou por modo encoberto. E no começo desta fala que ele nos ministra os elementos de que carecemos. Já tive, certo, notícia da volta do herói Odisseu, que se acha perto da terra fecunda dos homens tésprotos. Ainda com vida e conduz para casa preciosos tesouros, que em toda parte angariou, mas anal de costado escavado, e os companheiros queridos perdeu-os no mar cor de vinho, ao se afastar da Trinácrea. Todos a morte encontraram no meio das ondas furiosas. Ele, porém, preso à quilha, jogado se viu contra a praia, da região dos Feácios, que são descendentes dos deuses. Nesse relato, duas particularidades chamam imediatamente nossa atenção. Nesse relato, duas particularidades chamam imediatamente a nossa atenção. Ter sido Odisseu jogado na Trinácrea para a região dos Feácios, sem passar por Orgia, e não ter vindo dali diretamente para Itaca. Essa diferença de itinerário permitirá concluir pela existência de um texto diferente do da Odisseia tradicional. Prossigamos na análise em busca de algum reforço para a conclusão afirmativa.
há uma passagem no canto 8 que carecerá absolutamente de sentido, se não aceitarmos essa conclusão. É quando Arete, esposa de Acino, chama Ulisses e lhe recomenda que preste atenção na maneira de fechar o baú em que ela acabara de depositar os ricos presentes que lhe tinham sido reservados. Nota tu próprio o feitio da tampa e lhe passa um bom laço, de forma tal que ninguém no caminho te lese ainda mesmo. Que durmas sono agradável, de novo, no navio escuro. No escuro navio. É incompreensível. Ulisses ia ser reconduzido a Ítaca pelos marinheiros de Arete. No entanto, é ela mesma que admite a possibilidade de ser o seu hóspede roubado durante a viagem. Seria absurdo em qualquer circunstância, mormente em se tratando dos feácios descendentes dos... Peraí, aqui. Esse é o próprio vídeo da tampa que eu passo no seu laço, de forma tal que ninguém no caminho te lese, ainda mesmo que durmas sono agradável de novo no escuro navio. Tá. É incompreensível. Ulisses ia ser conduzido de Ítaca pelos marinheiros de Arete. No entanto, ela mesma admite que a possibilidade de ser roubado dele. Caralho. Seria absurdo em qualquer circunstância, mormente, em se tratando dos feácios descendentes dos deuses. Mas a observação deixará de ser o que parece. Uma advertência inepta, se aceitarmos a diferença de itinerário. Arete sabe que Ulisses não vai diretamente para Ítaca. Ele mesmo indicara o ponto em que desejava ficar, digamos, a Tesprótia, de onde os feácios retornariam, uma vez terminada a honrosa e grata missão. Desse modo, transforma-se em certeza a afirmação tímida no começo da Odisseia de Ó, a primeira relação mais ampla da aventura do herói. O itinerário diferia do que nos foi transmitido na redação final. Não só faltava nesse poema o episódio de Calipso, por ser lançado a Ulisses diretamente da Trinácria para a terra dos Feácios, como não era ele conduzido a Ítaca pelos marinheiros lendários, tendo preferido alongar um pouco as suas peregrinações para maior segurança do retorno, porque ele ia ser roubado. Pertence ao mesmo autor a cena do reconhecimento na corte de Alcino, que nos é relatada na passagem do 8º para o 9º canto da nossa Odisseia. Cena admiravelmente traçada, em que a situação parece periclitar quando o herói não pode conter as lágrimas diante da narração de Demócrito ao cantar as suas aventuras. Nossa emoção chega ao clímax quando o herói se dá a reconhecer a muito citada passagem. Eu sou Odisseu, filho de Laertes. A minha glória atingiu o alto céu. Quer dizer, em um momento ficam invertidas as situações. Aquele desconhecido, náufrago, que ali fora ter quase morto, de cansaço e de fome, era o grande herói
que combatera em Troia e por cuja astúcia caíra a fortaleza de Príamo. E muito longe, agora, de ser ele quem pedia alguma coisa. Era quem dava a honra à corte de Alcino e ao seu povo de marinheiros. Como vemos, estamos diante de um poeta de verdade, que sabe o que quer e que dispõe de sua técnica segura. Mas, como se dá nas grandes literaturas, em sua fase de crescimento, esse poema despertou imediatamente a emulação de outros escritores. Lembrarei, de passagem, que depois de publicada a primeira parte do Dom Quixote de Cervantes, apareceu na Espanha uma suposta continuação das aventuras do Cavaleiro Manchego, por um tal de Bacharel Fernandes de Avellaneda. Criptônimo. Evidentemente. Que é porra, um criptônimo. Fudido. Criptônimo. Denominação genérica do que dissimula ou oculta o nome real e que engloba os anônimos. É um pseudônimo. Porra. O mesmo se deu na Grécia, depois da conhecida a Odisseia de O. Surgiu outro poema em que as aventuras do herói eram tratadas por um prisma diferente. Tá bom então. Cadê o 2 aqui pra eu dar uma água? Essa porra. Nossa, tá muito. Tá 10 páginas pro 2. Nossa, até chegar na Ilíada é 10 páginas. Vou tomar as paradas de tudo, foda-se. O negócio vai importar também. É um prisma diferente aqui. 29. Já demos o nome de cá a este poema, que em punjância de intelecto nada ficara a dever a O. Se cá não podia expandir-se numa criação espontânea e livre, dispunha da vantagem da mão da não despiciência dos que vêm em segundo lugar, isto é, de poder observar os erros do seu antecessor. Foi assim que K se propôs a corrigir essas irregularidades. Em primeiro lugar, era de necessidade justificar melhor o tempo de ausência do herói, para que se conservasse o prazo tradicional de 20 anos. 10 anos de guerra, 10 anos de guerra ao redor dos muros de Troia, 10 de peregrinações. Não bastando, nesta segunda parte, aumentar o número de aventuras que, por vezes, exigia apenas algumas horas. E foi aí que o poeta criou, com toda a pungência de seu gênio, o episódio de Calipso, em Ogygia, onde o herói teria ficado retido durante 7 anos. O nome Calipso serve para indicar as intenções do poeta. Compreendeu, ainda, que todo o que se interpusesse entre a estação dos Feácios e o retorno para Itaca, atuaria como elemento de retardamento, tendo suprimido o desvio pela região dos Tesprotos e a consulta ao oráculo de Dodona.
para fazer com que o herói fosse reduzido diretamente pelos marinheiros de Alcino. E ainda não é tudo, porque o poema de Cá, As Aventuras de Odisseu, são apresentadas sobre um único prisma, da cólera de Pósido. Pósido, não sei. O que não acontecia na primeira relação, em que os episódios se sucediam sem nexo interior. Ao refundir o episódio do Ciclope, K leva o herói a cometer duas imprudências. A primeira foi quando Odisseu revela o seu nome, sem necessidade alguma, por pura basófia. Podemos considerar esse ato como um pseudopróton de sua vida aventureira, ao dizer ao gigante de um único olho: Polífemo, se alguém te perguntar quem te privou da vista, dize que foi Odisseu, filho de Laertes. De posse do nome de Odisseu, Polífemo se encontrava apto para lançar sua maldição, porque nas culturas mágicas é um nome que deixa alguém entregue aos exorcismos de seu inimigo. O outro erro que culmina a verdadeira blasfêmia foi Odisseu dizer que nem Pósido, um dos deuses, poderia restituir a vista de Polífemo, que chama contra si a cólera do deus e justifica a imprecação última do gigante, quando pede a Pósido que prive Odisseu do retorno à pátria. Mas se for dos fados, diz ele, até os deuses se submetiam às moiras indiferentes. Se for dos fados, que ele deva rever Ítaca, que o faça tarde e que até em casa vai encontrar trabalho. Caralho, essa maldição é foda. De passagem observarei que o autor da Telemaquia desconhecia o motivo da cólera de Pósido, sem o que não teria Atena invocado a proteção direta daquele deus para o sucesso do empreendimento de seu pupilo 3. Como vem, o poema ganhou extraordinariamente em coesão, porque até as últimas aventuras, isto é, os trabalhos do herói com os moços que lhe haviam invadido o palácio, já se encontraram justificadas no proêmio. Até no tratamento dos episódios clássicos, o autor da segunda Odisseia procura manter sua originalidade, quando não entra em franca polêmica com o seu antecessor. Do que é exemplo eloquente o diálogo entre Ulisses e o porqueiro no canto 14. Aqui também eu me indico quanto a mentiras e verdades, como fará ele adiante na conversa com Penélope, com mais eloquência nos primeiros, para ser verídico no fim. Ao relatar os fatos mais recentes, Fidão, Dodona e tudo o mais que já é do nosso conhecimento. A incredulidade de eu meu não se cobra diante da eloquência das provas aduzidas pelo mendigo. Nada o convence de que o patrão está com vida e que poderá voltar para restabelecer a ordem em casa e em seus domínios. Depois de dar expansão aos seus sentimentos compassivos,
em relação à sorte do suposto mendigo, manifesta o seu ceticismo em relação às notícias referentes ao próprio Ulisses. Por quê? Sendo tu deste modo, mentes sem ser necessário. Melhor do que tu, tenho ciência quanto ao retorno do caro senhor. É como se o autor dissesse: corre por aí uma relação das aventuras de Odisseu que não vale 2 caracóis. Não vale 2 caracóis? Melhor do que seu autor, eu sei contar como essas coisas se passaram. Lembrarei ainda, e isso para completar o exemplo anterior, que quando Cervantes escreveu a segunda parte do seu poema, já contava com Dom Quixote apócrifo de Avellaneda e joga com elementos tirados dele, em franca polêmica com seu autor. Não ele, Cervantes, em notas ou no prefácio, mas o próprio Dom Quixote. Esse sujeito escreveu que eu estive nas justas de Saragossa? Pois bem, não iria a Saragossa, só para demonstrar que ele é um escritor mentiroso. E assim, em muitas outras passagens cômicas e irresistíveis. Tá? Então, o viado vai lá mentir pro cara, aí o cara me escreveu essa parte em tom irônico, tipo, você não vai mentir pra mim, seu merda. Acho que eu sou otário? Porque isso é um livro novo, isso é um livro diferente, então ele vai escrever essa parte meio que respondendo à versão anterior do canto. Mas o melhor exemplo de polêmica dentro da obra literária nos poderá ser fornecido pelo teatro grego, na frase áurea da tragédia. Vale a pena a digressão que, parecendo afastar-nos do nosso estudo, nos levará de fato até o âmago do problema. Esquilo, no início das Coéforas, nos mostra Electra diante do túmulo de Agamenon. Meu Deus do céu, é mais nome, cara. Já tava boa, já demorou 5 páginas pra entender a treta do Ulisses desse viado. Agora vai aparecer a merda do esquilo, do Esquilo da Elétrica. Nas Coéforas. Puta que pariu. Ai. O túmulo de Agamenone. Quando percebeu que alguém realizará ali um sacrifício. Surpresa, descobre em cima da lápide do túmulo uma mecha de cabelos. Compara-os com os seus e certifica-se de que são perfeitamente iguais. Examina ao redor do túmulo e descobre marcas de pés, e que os seus se adaptam perfeitamente. Eita porra. De onde se inclui que Orestes voltara para vingar a morte do pai, morto por Clitemnestra e Égisto. É ingênuo, confessemos, a técnica do poeta. A técnica do poeta é escrever nome de merda. É essa a técnica dele. Na apresentação do tema do reconhecimento, do anagnorismos. Não, anagnorismos. Anagnorismos. Para usarmos o termo preciso. Eurípides retoma o mesmo motivo e o desenvolve na seguinte maneira.
de uma feita, o precipitor de Electra. E na tragédia grega há sempre um velho, aqui dão o nome de pedagogo, procura assodado para dizer que alguém sacrificara sobre o túmulo de Agamenone. Não terá sido Orestes, que voltou às ocultas para vingar o assassino do pai? Entusiasmado com a ideia de que lhe ocorrera, aconselha Electra a ir certificar-se do que ele dissera. Quem sabe, pergunta, se Orestes não deixou sobre a lápide uma mecha de cabelos? Quem sabe, pergunta, se Orestes não deixou sobre a lápide uma mecha de cabelos? Do confronto com os teus poderás tirar alguns elementos para a identificação do dono. Ah, entendi. Ou pela marca dos seus pés, não deixando só a interpretação dos pés, até pelas próprias roupas seria possível reconhecê-lo, uma vez que fora Elétrica quem lhe facilitaria a fuga no dia do sacrifício de Amelgore. Tá, então tem um velho no teatro, tem um velho que fica explicando tudo. Todas essas indicações são feitas num diálogo animado, de que eu retenho apenas a essência, entende? A cada sugestão do velho precipitor, Electra responde quase com uma gargalhada. Como será possível identificar dois irmãos pela cor dos cabelos, ou pelo tamanho dos pés? Concebe-se que as jovens e os rapazes tenham pés do mesmo tamanho? Absurdo manifesto. E a roupa? Seria preciso que Orestes não tivesse trocado a roupa durante 20 anos e que esta tivesse crescido com o corpo. Maior absurdo ainda. Caraca, tomou gap. 10. Não se faz mister grande sagacidade para compreender que estamos diante de um legítimo caso de polêmica literária. Nossa, o que Eurípides intenta com os seus argumentos capciosos é lançar ridículo na técnica de Esquilo, como a demonstrar que este não sabia desenvolver o tema do reconhecimento do anagonismo de tanta aplicação da epopeia e do drama. Eu não sabia mesmo, essa merda. Não passando o terceiro exemplo de exagero elevado à caricatura, pois não ocorrera a Esquilo dizer que Orestes usara uma só roupa durante 20 anos. Eurípides exorbita na sua função de crítico, sendo certos que não passariam despercebidos aos espectadores suas intenções malévolas. No entanto, decorridos milênios, ainda nos comovemos com a simplicidade verdadeiramente genial de Gilgamesh e ficamos indiferentes com os sofismas de seus talentosos opositores. Se fuder. O Eurípides está certo mesmo de zoar. Se merda. Pois bem, o tema de reconhecimento permite-nos penetrar mais a fundo no segredo da composição da Odisseia, por mostrarmos os poetas O e K em toda a sua originalidade e a natureza do processo de compilação do redator final. O poema de O, o reconhecimento de Ulisses, dava-se antes do morticínio dos pretendentes, tendo se identificado o mendigo por meio de uma cicatriz no joelho, cuja história vem contada com particularidades.
Na relação de K, o reconhecimento dá-se depois da vingança de Ulisses, sendo a própria Penélope quem submete o mendigo à última prova. Espera que eu preciso atenção. No poema de Iol, o reconhecimento de Ulisses dava-se ao morticínio dos pretendentes, tendo se identificado o mendigo por meio de uma cicatriz no joelho, cuja história vem contada com partículas colaterais. O reconhecimento dá-se depois da vingança de Ulisses, sendo a própria Penélope quem submete o mendigo à última prova, levando-se reconhecedor de particularidades sobre a feitura do leito do casal, construído por ele mesmo. Ulisses consegue remover as dúvidas que impediam Penélope de reconhecer o esposo. São duas ilustrações diferentes para desenvolver o mesmo tema, o que condiciona a diferença essencial das posições do assunto, conservando a cada autor sua originalidade. Tá, entendi. Mais ou menos. Não, eu falei Marcos Carvalho. Foda-se, o outro. Ele mata a menina. E ele vai casar com ela. E ele convence ela de ser ele, de ser marido. Ela convence o marido. Eu não li essa porra. Não tem como, foda-se. Coube a B a fusão das duas variantes em uma só relação. Na fase de declínio da epopeia, cuidavam os compiladores de fazer apenas composições volumosas. A Ilíada aí estava com suas dimensões tentadoras. Daí apresentamos a Odisseia tradicional, o tema da cicatriz, para abandoná-lo em certa altura, sem chegar ao reconhecimento do herói. É que era necessário incluir, também, a variante do reconhecimento pelos sinais do leito, que pelo grande efeito emocional não podia ser posta de lado. Vejamos as consequências dessa fusão arbitrária. Uma hora e meia, puta merda. Eita porra. Na festa do Carlinhos Maia, só lá do Bull. Na festa do Homero, só Ulisses. Viado. Onde que eu tava? Como ia ver a fusão? Foda-se. A cicatriz não serviria para o reconhecimento do herói. Se a cicatriz não serviria para o reconhecimento do herói, por que razão ela é trazida à baila? As coisas no poema de B, isto é, a Odisseia tradicional, se passam da seguinte maneira. Depois de haver Penélope ouvido do mendigo as notícias a respeito da volta do esposo, manda que uma das suas criadas lhe lave os pés, para que ele fosse deitar-se. Odisseu recusa, dizendo que não permitiria que nenhuma moça lhe tocasse o corpo, só aceitaria semelhante serviço. Continua, de alguma velha, bem velha, caso houvesse no palácio alguma criada nessa condição, e como ele houvesse
sofrido muito. Pô, é isso. Percebe-se que está conduzindo a ação para que Euricleia venha fazer esse serviço. Precisamente porque deseja ser reconhecido pela cicatriz no joelho, que a velha ama não poderia deixar de perceber. É conhecido o fato de possuírem as ambas memórias muito vivas a respeito das marcas do corpo de filhos de criação. Essa cicatriz lhe viera de uma caçada ao javali no Monte Parnaso, quando fora em visita ao alvo materno. Autólico ao contar os seus 19 anos. No entanto, ao julgarmos pela exposição de B, Ulisses não desejava ser reconhecido. Euricleia identifica imediatamente seu amo ao ver a cicatriz no joelho, mas Ulisses, segurando-a pelo pescoço, ameaçou-a de morte se viesse a revelar a alguém aquele segredo que fora descoberto por sua própria irreflexão. Por esse descuido, apenas desmerecia o herói do epíteto tradicional, que nos é familiar desde o primeiro verso da Odisseia. O herói solerte, astucioso, fecundo em ardes, revelara-se agora de uma inépcia monumental. Outra prova da incapacidade de B é o modo por que justifica o fato de não ter Penélope notado nada do que se passava a 2 passos de distância. É verdade, né? Ele tá enforcando a velha. Cara, que história é essa? Quando Euricleia reconheceu a cicatriz, ficou tão atarrantada que deixou cair a perna do herói. Esta bateu na bacia, que soltou um forte e lhe escapou das mãos. Que soltou um som forte e lhe escapou das mãos, entornando a água. Foi um rebuliço. No entanto, Penélope não percebeu coisa alguma, porque Atena lhe desviou a atenção. Meu Deus, ex machina. Como vem, é um recurso inferior. O poeta, não sabendo como sair da situação provocada por sua imperícia, chama o socorro da deusa, como há de fazer muitas vezes ao desenrolar da história. Com a fusão das suas variantes, ficam modificados os próprios fundamentos psicológicos da cena do reconhecimento. Na relação de dava-se o reconhecimento antes a Champellion. Uma coisa aqui, explica. Aqui o é só. Acho que não vai diferença, não vou saber. Dava-se reconhecimento antes da chacina dos pretendentes. Após a combinação prévia com Ulisses, é que Penélope propõe aos moços a prova do arco, declarando que se casaria com quem pudesse realizá-lo. Na Odisseia de cá, o reconhecimento era feito por meio dos sinais do leito, depois da minesterofonia, a morte dos pretendentes. A cena comovedora que nos foi conservada no canto 22. Os fundamentos de ambas as cenas são perfeitamente justificados. A falsidade da situação só se patenteia depois da fusão
das duas variantes. Tá? Bem, O. A fusão das duas variantes ficam modificados os próprios fundamentos psicológicos na cena de reconhecimento. Na relação de O das reconhecimento no Entendi. Acontece antes da chacina. Ele é proposto pela Penélope matar os Caba. E do K é depois da morte dos pretendentes, a cena comovida de que nos foi conservado o reconhecimento. Ela percebe. Nos foi conservado no canto tal. Os fundamentos de ambos os cenas são perfeitamente justificados. A falsidade da situação que se patenteia depois da fusão das duas variantes. É muito fácil provar que na redação primitiva o reconhecimento dos esposos se deu antes do morticínio. No canto 24, na denominada segunda néquia, ao baixarem para Hades, as almas dos pretendentes encontram um diálogo animado e sombrio dos heróis da guerra troiana. Aquiles, Agamemnone, o grande Ajax, que recordavam os feitos realizados em vida. Admirado com a composição do cortejo, perguntava a Agamemnone a uma das sombras de Anfimedonte, de quem já foram hóspedes em Itaca, o motivo de baixarem a um só tempo tantas almas de moços para as regiões tenebrosas. Anfimedonte narra-lhe o que lhe passara no palácio de Odisseu, como lhe requestavam a esposa, instando para que ela se decidisse por novas núpcias. E como Penélope procurara iludi-los com o artifício da tela que ela tecia durante o dia e desfazia à noite. Depois conta que algum demônio funesto trouxera de Algures o herói, que combinou com o filho a morte de todos eles e foi levado ao palácio disfarçado de mendigo, sem que ninguém pudesse suspeitar de sua identidade. Mas mesmo os velhos da ilha o reconheceram. Por algum tempo, Odisseu aguentou no seu próprio palácio insultos e pancadas, mas, no momento preciso, fez retirar por Telêmaco da sala de banquetes as armas e culminou com a mulher à prova do arco, pondo em prática assim seu plano diabólico. São palavras textuais da exposição de Anfimedonte. Com refalsada malícia a consorte. Depois de ordena que a prova do arco e dos ferros os moços então propusesse o que a nós todos seria o começo do fim de todos. Essa parte foi bonita. Com refalsada malícia a consorte. Depois ele ordena que a prova do arco e dos ferros aos moços então propusesse o que a nós todos seria o começo do fim de todos. Nessa altura da minha exposição, peço permissão para abrir um parêntese. Porra, cara. Exunga-me. A fim de observar que no texto das duas edições anteriores de minha tradução da Odisseia,
Ao invés de ordena, encontra-se sugere, o que faz parecer que o reconhecimento ainda não se dera. Segundo essa inteligência, o mendigo, na qualidade de forasteiro, teria aconselhado a Penélope a prova do arco, sem deixar entrever todo o partido que pretendia tirar da situação. Não é isso. No original grego, lemos anong, anong, que foi revertido pelo tradutor latino como Jusit, ordena. Em alemão é Befehlen. Befehlen, não sei. Não remanesce a menor dúvida. Houve descuido nessa passagem. O reconhecimento já se dera. Ao apresentar aos pretendentes a prova do arco, Penélope dava cumprimento às determinações do marido, que ali estava para ampará-la a qualquer perigo. E é confiante no seu amparo que ela se declara disposta a desposar o que se saísse. Galhardo. Thiago Galhardo. Saísse Galhardo. Da difícil prova. A Odisseia de Cá, os fundamentos psicológicos são diferentes. É por esta desesperada e desesperançada que Penélope se decidiu àquela prova, como o único meio de pôr um termo à sua situação angustiante. Penélope não acredita que o marido possa voltar algum dia. Em algumas passagens podemos surpreender seu estado de espírito, em que se retrata o desespero que ele vai na alma. Quando se refere a Troia, diz que foi para a Troia infeliz, cujo nome dizer não consigo. Quando fala em deixar o palácio, diz que até os sonhos há de revê-lo com saudades. É nesse estado de alma que comunica aos moços a sua intenção de cumprir as disposições do marido, entregando o palácio ao filho, que atingira a idade de dirigir os próprios haveres. Para ela, portanto, foi surpresa verificar que o marido já se encontrava em Ítaca e que era o mendigo que expurgara o palácio dos moços turbulentos. Na Odisseia de B, essas premissas se destroem. Penélope não tem justificativa para proceder como faz. Nunca estivera tão esperançosa como depois da conversa com o falso mendigo, que lhe trouxera provas eloquentes que o marido não tardaria a voltar. Ainda no curso deste ano, há de vir o Odisseu de retorno, antes de a lua apagar-se e ficar novamente redonda. A ponto de Penélope dizer que o mendigo, daí por diante, não seria considerado pessoa estranha em seu palácio, mas membro da família. E é assim esperançosa e é assim alegre que vai propor os moços uma prova arriscada, declarando que se casaria com quem saísse vencedor da compita. E se um deles se revelasse à altura da difícil prova, não ficaria estragada a brincadeira? Penélope deveria contar com essa possibilidade. Como veem os leitores, os absurdos se acumulam sobre absurdos. Os absurdos se acumulam sobre absurdos. As incongruências sobre incongruências, é verdade. Acho que a Odisseia K faz mais sentido.
E tudo isso por uma única causa. É que a Odisseia tradicional não é um produto espontâneo de um poeta de gênio, mas um arranjo de poemas diferentes. Uma compilação em suma. Seria muito fácil para mim aduzir outros exemplos de repetições de temas, mas não haverá necessidade de nos alongarmos. Direi apenas que a análise da Odisseia revela dupla redação em todos os episódios fundamentais. O disfarce de Odisseu, por exemplo, é apressado sobre o duplo aspecto. Ora se processa verdadeira transformação física, ao toque da varinha de Atena. Enrugada a pele macia, amortecidos os olhos, ausente da cabeleira loira. Ora se apresenta o herói apenas com a modificação causada pelo tempo e pelo trabalho. A luta com os pretendentes é também narrada em duas fases distintas, com arco e flecha e em combate de perto, com escudo, espada e lança. Até mesmo no episódio de Náusica, o que tão espontâneo e natural. Cara, esse nome é daqui, não estava ligado. Até mesmo no episódio de Náusica, tão espontâneo e natural, é possível descobrirmos indícios de remodelação. O herói banha-se e almoça à beira do rio, depois de acolhida da princesa para, momentos depois, no palácio de Alcino, reclamar por comida, que o ventre cínico e molesto a isso o impelia. E deleitar-se com outro banho, declarando textualmente o poeta que o herói não havia provado a delícia de tal conforto desde que deixara a ninfa de belos cabelos. Observemos, contudo, que dessa vez se tratava de um banho morno. Talvez se encontre nisso a justificativa do compilador. Em linhas gerais, ao meu ver, é essa a solução do problema da Odisseia. Seria a ocasião de declarar-me unitário. Também com referências à composição desse poema, cuja análise nos revela os elementos que contribuíram para a sua unidade. Mas os unitários intransigentes não admitem que toquemos no edifício majestoso, cujo material deveria ter sido lavrado in loco, até nas últimas minúcias, tendo em mira o plano pré-estabelecido por um único arquiteto. Quer isso dizer o problema da Odisseia, como também o da Ilíada, ou melhor, a questão homérica. Começa onde os unitários terminam, porque não basta dizer que a Ilíada e a Odisseia são poéticas que obedecem a uma ideia diretriz. É preciso que a estudemos em seus elementos componentes e lhe tracemos as características. Nesta exposição, ative-me em linhas gerais as conclusões da denominada escola analítica, cujos representantes diferem apenas em particularidades, não em princípios. É a orientação que vem de Kirchhoff, no século XIX, e chega até nossos dias com Van der Moel e Fock. Uma visível tendência resultante que o autor houvesse adotado
novas letras para designar os autores dos diferentes poemas que podem ser isolados do corpo tradicional da Odisseia. Mas apenas o poema de A, que já vem de von der Mülh, e o de R, de Merkabah, se identificam com os poemas que designamos acima das letras K e O, respectivamente. Identificam os poemas designados apenas pela K e O, respectivamente, e que, com a telemaquia de T, contribuíram para a compilação volumosa de B, a Odisseia tradicional. Pelo menos a identidade de A com o poeta K da análise de Schwartz é reconhecida em extensa nota apologética, em que Merkabah rebate alguns exageros da crítica injusta de Fock em relação aos resultados da análise de Schwartz. Para o poema da formação da Odisseia deve-se ser considerada definitiva muitas das conclusões de Merkabah, que só poderão ser rejeitadas por quem não se der ao trabalho de estudá-los. Essa atitude, aliás, de desconhecimento dos problemas fundamentais da questão homérica é encontrada entre os defensores da unidade dos poemas, o que não raramente se revela de maneira porque são apresentados os assuntos em que são defendidos com insistência, pontos que já se encontram definitivamente refutados. Como observa com acerto Merkabah, a violência das expressões de Wilamowitz em referência aos seus opositores não se explica por simples engastamento de quem vê rejeitadas suas ideias, mas pelo enfadado, direi melhor, pelo desânimo, que se apodera do autor, que verifica ter sido baldado o esforço para fazer-se compreender. Tá. Cara, o Merkabah é uma foda. É o R. Não, é o K que é o mais foda. O K que é o foda. Mas o de R de Merkabah se identificam com os poemas designados acima pelas letras K e O. Então. Ruim é o B. Essa merda. Enfim. Quantas páginas do... Vai até o 70. Vai até o 73. Atualmente 39. É o 40 aqui. No final do 40. Já começa a parte 2. Ó. Mais tempo passamos para o estudo da Ilíada. Agora é o estudo da Ilíada. Achei uma bosta. Cara, passa muito tempo falando nomes que eu não importo, eu não sei, eu não li essa merda ainda. Faz sentido as coisas que ele apontou. De fato.
Tem uns merdas aí que não sabem escrever o bagulho, ele escreve na doida, fica um bagulho esquisito, e ele apontou bem que tem partes de determinados poemas que funcionam melhor de determinados autores do que em outros. E a melhor parte do que eu li aqui foi do Eurípides mogando o merda. Eu acho que o Eurípides não viveu ao mesmo tempo que o cara que escreveu, né? A Odisseia, né? Então, provavelmente foi uma crítica aí do futuro, né? O Eurípides mogando o cara da obra original. Botando o velho pedagogo pra... Não, essa parte é foda. Curti. Melhor parte do anime, 10 de 10. Tá. Esse parágrafo só, o resto é uma merda, 2 de 10. Tchau.